Esse é o segundo episódio do anime Sokuchi Shichi ga Saikyou Sugite. O resumo do episódio 1 já tá disponível aqui no canal e espero que vocês gostem, pessoal. Os dois finalmente chegam na cidade e Danora está feliz. Já Yogiri tá com muito sono. Eles percebem os guardas fechando os portões e correm até eles. E ao chegar, os guardas pedem para que esperem. Já dentro da cidade, Masahiko aparece sendo convocado pelos guardas. Ele menciona que essa situação é chata e que disseram a ele para que não atrapalhassem os candidatos a sábios. Yogiri e Danora dizem que vieram separados do grupo que acabou vindo mais cedo. Yogiri pergunta se falaram algo sobre ir para a capital por onde estão. Masahiko fala que geralmente as pessoas precisam pagar para entrar. No entanto, eles têm ordens para não entrar, mas que também não disseram nada sobre ajudá-los. Yogiri agradece a ele, mas decide ir embora. No entanto, Masahiko queria que Danora passasse a noite com ele em sua mansão. Só que ela rapidamente o rejeita e segura Yogiri pelo braço e se afastam. No meio da cidade, Yogiri pergunta por que ela fugiu, e ela diz que estava com medo de que Yogiri tirasse a vida do rapaz. Mas confuso, ele pergunta se ela acha que ele é um serial killer. No entanto, ela diz estar surpresa que ele não tenha notado isso. Ao olhar em volta, Danora fica animada pela cidade parecer um conto de fadas, já que estava cheia de feras, e uma garota raposa pergunta se os dois são candidatos a sábios, e seu nome é Mireio. Ela pergunta se eles estão com algum problema e Yogiri pergunta o que ela quer, mas ela apenas queria poder ajudá-los por benefício próprio, já que quer se dar bem com os garotos candidatos a sábios, pois costumam ter um futuro promissor e são fáceis de seduzir. A garota diz que não pretende fazer isso com eles, já que Yogiri tem uma namorada, que seria Danora, que diz que não é nada disso, mas que fariam apenas uma amizade saudável. Danora diz a Yogiri que quer dar uma volta pela cidade antes de escurecer e os dois pedem a ajuda de Mireio para isso. Quando já de noite, os dois haviam comprado roupas, porém eles estavam cercados de pessoas que queriam matá-los, e tudo aconteceu por causa da garota, que Danora ficou seguindo pela cidade. Yogiri pergunta se eles queriam algum dinheiro, mas o verdadeiro objetivo deles são os candidatos a sábios, que não têm talento algum, já que os que possuem o dom começam a ficar louco nessa cidade, com o passar do tempo. Pessoas como Yogiri e Danora, que não despertaram nada, são ótimas para que eles possam aliviar o estresse, além de terem um valor bem alto. Yogiri diz ter entendido o objetivo deles e diz que terá que matá-los, mas o bando acaba só tirando sarro e dizem que não pretende matá-lo. Danora fala para Mireio que Yogiri pode parecer fraco, mas na verdade ele é bem forte e que ela não tem chance contra ele. Só que ela apenas diz que isso é um blefe e que não vai funcionar, já que os dois sem dom não podem fazer nada, não importa o quanto tentem. Yogiri diz para que todos que estivessem atrás deles morressem, e isso acontece. Já o próximo, Yogiri fala para que morresse pela metade, só que acaba percebendo que até mesmo a metade é demais. E tenta fazer o mesmo com os outros, tirando o tornozelo e o braço esquerdo. Mas nada funcionava, e só acabava tirando a vida de cada um por completo, pois a intenção de Yogiri era pegar leve com eles. Ele consegue deixar um deles sem visão e derrota o outro que tenta intervir. Mireio pergunta, assustada, quem são eles, e Yogiri pensa em como tentar matar partes individuais não é eficiente, mas que não gosta da sensação de estar os torturando. Mireio pede para que poupe sua vida e que seus irmãozinhos estão esperando em casa, famintos de fome, mas para Yogiri isso não significa que roubar e vender pessoas está certo. O outro, que estava ao lado dela, pergunta se eles não são sem talentos, e Yogiri fala novamente para que morram, mas aparentemente não funciona, e os dois fogem o mais rápido que podem. Danora pergunta se os deixou escapar e fala que não fez nada disso, mas antes que os dois pudessem fugir de vez, a morte tardia acaba surgindo e vão de base, como todos que se envolveram com Yogiri. Danora e Yogiri acham melhor ir, mas um grupo de guardas estava logo atrás e tinham algumas perguntas sobre a situação feitas por Jorge e Edelgard. Yogiri fala que se perderam e que os encontraram assim, mas Edelgard viu o que realmente aconteceu e o acusa de mentiroso. Danora fala já que Edelgard os viram serem atacados porque não os ajudaram, mas ela na verdade queria descobrir quem estava apoiando o grupo, ou seja, para quem eles queriam vender Yogiri e Danora. A guarda, que é a capitã, diz para que não tentem nada, pois pessoas com dom não conseguem fazer nada contra os guardas como eles, já que tem a proteção do sábio. Jorge fala que, de acordo com sua habilidade de avaliação, nenhum dos dois tem dom. Isso surpreende Edelgard, pois queriam saber como os dois conseguiram fazer tudo aquilo sozinhos. Edelgard resolve ir embora frustrada e Jorge se desculpa pela sua capitã. Yogiri diz estar tudo bem e o pede para mostrar um lugar para que possam passar a noite, e nisso Edelgard fala que um deles estava vivo. Danora fica surpresa com o lugar onde vão passar a noite, já que se parece com um castelo, por ser tão enorme e bonito. Yogiri pergunta se podem dividir um quarto, mas constrangida, Danora fala que seria demais, e então resolvem ter um quarto, um ao lado do outro. Ela entra e fica ainda mais surpresa com o quão grande era a cama, mas pensa no que Yogiri estava pensando para ele querer dividir um quarto. Sendo então a primeira vez que ela estava sozinha, sem Yogiri por perto,
quarto. Ela pensa se ele gosta dela, mas lembra que na verdade o que ele gosta nela é outra coisa. Danora sente a presença de alguém e se assusta com um ser que estava flutuando e associa a sua irmã mais velha, mas isso deixa a pessoinha brava e diz que seu nome é Mokomoko Danora, a esposa do filho do fundador da escola Danora, mas também conhecida como restauradora ou guardiã da família Danora, sendo ela um espírito guardiã. E como essa situação em que Danora está é uma emergência, ela apareceu para ajudar, mas Danora fala que ela poderia ter feito isso antes, só que a guardiã diz que se aparecesse de forma imprudente, Yogiri poderia apagar a sua existência, fazendo Danora perceber que a habilidade de Yogiri funciona até mesmo em espíritos. Moko fala para que Danora conte sobre ela no dia seguinte, para que não corra nenhum risco de vida, e também explica que por ela ser um guardião, ela pode proteger Danora de qualquer coisa, exceto de ataques físicos. Ela também revela o motivo pelo qual Danora não tem um dom, e foi por causa que Moko a protegeu de que algo suspeito fosse instalado nela. Moko fala que era perigoso e também que os dons têm bastante vantagens, no entanto, também permitem que controlem a sua vida. Danora pergunta se os outros que não receberam dons também estavam sendo protegidos por algo, mas Moko não sabia sobre eles. Só que de qualquer forma, era o seu desejo devolver Danora para a escola no mundo original, para que pudesse aprender artes marciais. Danora adoraria voltar para casa, mas por enquanto ela prefere ficar com Yogiri. Sendo assim, Moko fala que vai ensiná-la pessoalmente. Quando de manhã, os dois se encontram e Danora pergunta se vão alcançar os outros, mas uma moça chamada Celestina se apresenta e ela estava procurando a localização dos colegas para que pudessem chegar lá, além de preparar tradução de idiomas e itens para que pudessem ocultar os status. Além disso, também fez um carregador para o videogame de Yogiri, e também o entrega bilhetes, e ele a pede para que guarde seus pertences no local, deixando Danora surpresa por ela ser uma faz-tudo. Os dois partem e Danora girava o carregador de Yogiri para que ele pudesse jogar à vontade. Yogiri também passou a ver Moko desde que Danora o contou sobre ela. Celestina os haviam dito que seus colegas de classe estão indo pela floresta primeval para treinar, e Danora fica curiosa sobre quem ela é, já que sabe de tanta coisa. Yogiri sente algo e se abaixam, se esquivando assim de um poderoso ataque. Em outro lugar, Edelgard tinha interrogado o sujeito que saiu vivo, mas que não conseguia mais enxergar, nem mesmo com magia de cura. A moça que estava com eles tira um de seus olhos e o cura. Ela se chama Lain e é uma sábia, e mesmo o fazendo ter um olho novo, a sua visão não voltou. Além de sábia, ela é uma vampira, e sua classe é sangue Origin, sendo o mais alto nível de morto-vivo. E assim que ela induziu seu sangue ao sujeito, ele teve suas habilidades físicas melhoradas. De repente, eles são atacados e, de acordo com Jorge, o rapaz tem a classe de bravo. Já no trem, é acionado que um sábio está atualmente lutando contra um agressor nas proximidades, e Yogiri acha que eles não estão atrás dos dois. Eles descem e veem um robô, que é um agressor, e logo avistam um sábio que dispara ataques no robô sem parar. Mas o robô também não estava cedendo. Danora pergunta por que Yogiri não se livra deles, mas ele fala que não fazia sentido tirar a vida de alguém por simplesmente estar atrapalhando seu caminho. Por isso que teve que estabelecer algumas regras, senão acabaria matando qualquer um que o irritasse. O robô vai até eles, e o sábio chamado Santarou também, e ataca o robô com gelo, mas acertam vários inocentes. Novamente com a vampira, ela estava lutando contra o rapaz chamado En, e recebe diversos ataques, mas sai ilesa. Ele arremessa sua espada, e ela o questiona do porquê atacaram a sábia, já que existe por aí o Lorde Demônio. En fala que não vai perdoá-la, e que vai erradicar todos os sábios deste mundo, e usa um poderoso poder que explode o local, e todos haviam sumido de lá. E Yogiri pergunta ao sábio por que ele os atacou, sem motivo algum, mas todo convencido, ele diz que o dever de todos é se ajoelhar e dar louvores quando vê um sábio, e fala que são um incômodo, mas Yogiri retruca e o mata. O robô se aproxima e diz que não tem intenção de atacá-los. Novamente com En, a vampira surge bem na sua frente, intacta, e pergunta se Ariel é o nome da amante dele, mas ele estava chocado por ela ter conseguido sobreviver ao seu ataque. En fala que o mate, e ela o joga do alto e fala para que rastreiem Yogiri. O robô diz querer negociar com Yogiri, e ele pergunta como pode voltar ao seu mundo, mas o robô sabia apenas como voltar para o seu, e Yogiri o pede para levá-lo até lá. Só que o robô nega, já que ele é perigoso demais. Além de que esse mundo existe no nível mais baixo, e subir requer coordenadas e uma quantidade alta de energia. E nisso, Yogiri o pede ajuda, pelo menos para encontrá-los. Ele pergunta se Danora precisa de algo, mas Moko dá uma sugestão. Quando tarde, Jorge e Edelgard haviam chegado no local, e veem que um sábio morreu. Tudo é relatado para Sion por Lain, que achava difícil acreditar que eles tinham o derrotado.
Lain diz que eles têm uma habilidade muito estranha, e Sion fala sobre a morte instantânea, mas fala que Santaro tinha resistência contra algo assim, e que não deveriam subestimar pessoas desse tipo. Sion fala para que Lain não encoste nos candidatos a sábio, mas pede para que expulse a escuridão, e ela aceita. Sion vai embora e Lain chama por Masayuki para que ele lidere o exército imortal para Hanabusa, já que as tropas regulares não teriam chance alguma. Yogiri e Danoura vão descansar e Boku aparece falando que conseguiu algo muito bom e entrega para Danoura uma espada feita com as partes do robô e diz que ela pode se transformar, já que estava disfarçada como uma parte da roupa de Danoura. E nisso eu deixo no ar para vocês descobrirem qual parte que era essa. E com isso finalizamos o episódio 2. Comenta aí caso você queira mais partes e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!